Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast e hoje a gente está em casa, mais em casa do que nunca, porque hoje está gravando na minha casa. E eu sou Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. E hoje a gente vai gravar um nosso Vitral falando um pouco sobre como que vai ser esse ano, como é que estão aí os projetos. Mas antes a gente quer falar um pouco do porquê que o Vitral existe, relembrar esse nosso objetivo, né? Essa nossa natureza é sempre importante. Hoje eu vejo que a gente está tomando alguns, eu não diria outros rumos, assim, mas outros formatos, né? Coisas que a gente sonhou desde o início e que a gente só está conseguindo fazer agora, né? Que é se tornar mais do que um podcast, né? Se tornar mais do que algo que as pessoas consomem na internet, do que uma informação que elas consomem ali. Mas acho que a gente sonhava isso desde lá do início, mas ainda demora um tempo às vezes, né, pra gente conseguir colocar isso em prática, né? E também a gente estava ainda na dúvida em quem que a gente estava chegando, né? Sim, total. Quando a gente posta alguma coisa na internet, a gente não tem ideia em quem vai chegar, tanto assim, na visão que a pessoa tem de mundo, como que ela vai receber o que a gente está falando e onde que essa pessoa está também, né? Hoje, até pelas estatísticas ali que as plataformas entregam e pelas pessoas que começam a falar com a gente tem vitrais aí espalhados pelo Brasil inteiro. E gente de experiências de relação com a cultura muito diferente, né? De pessoas que vêm de igrejas diferentes, e pessoas que têm compreensões muito diferentes, né? Então, agora que a gente está começando a ter a noção de quem são essas pessoas, para a partir disso a gente conseguir construir algo junto com o pessoal, né? E eu acho que aí deixa mais claro ainda o nosso porquê, né? Porque quando a gente ouve alguns relatos das pessoas falando pra gente como que o nosso conteúdo tem impactado a vida delas, é muito legal, porque às vezes a gente tá nessa coisa de gravar e produzir, né, e tal, essas coisas que dão muito trabalho, e a gente perde um pouco o norte, talvez, sabe? Eu não sei se você sente isso às vezes, né? Que é essa coisa de, beleza, eu vou fazer, e aí eu começo só a executar isso. Mas as pessoas têm falado com a gente sobre a importância a criança chegando aqui. Sobre a importância do conteúdo para que elas consigam interagir com a cultura de uma outra forma e de forma mais madura, né? E ter outras categorias, assim. Então acho que era exatamente isso que a gente queria desde o início. Que as pessoas tivessem categorias melhores e mais maduras para lidar com a vida. Então se uma pessoa ela quer ser artista, ela precisa de categorias específicas. Se ela quer ser engenheira, ela precisa de categorias específicas. Mas existe algumas coisas que vão servir para todo cristão, né? Algumas categorias assim que é para a cultura em geral. E eu acho que isso a gente tem buscado entregar para as pessoas, né? Nesse tempo de podcast, assim. E o quanto que a gente ainda é um nicho muito pequeno, né? Sim. Mesmo algumas pessoas que fazem um trabalho parecido com o Vitral, de relacionar a questão e cultura, e que são bem maiores do que a gente, o Efeito Prisma, né? Os nossos amigos do Efeito Prisma, lá, Bri, que já tem uma história de muitos anos a mais do que a gente, que são nossos padrinhos, assim, de certa forma. Poucas pessoas conhecem, assim. A maior parte dos círculos que eu ando, a galera nunca ouviu falar de nada disso, né? E comparado com números de outros canais, assim, que são relevantes também, mas que têm outras propostas no YouTube e internet, são muito pequenos, né? Assim, o alcance que o Efeito Prisma tem comparado com o Dizescope é muito pequeno, entendeu? Então, e o Vitral ainda é o último da fila aqui, né? Sim. Então, assim... Menor entre os meus irmãos. A gente ainda faz um trabalho de formiguinha, assim, né? Como se diz. Mas eu vejo o chamado efeito multiplicador do nosso trabalho. Total. Porque algumas pessoas mesmo, né, que chegam pra gente, são pessoas que passou a ter essa compreensão e que pega isso e leva ali para um movimento de arte na igreja dela ou na cidade dela, né? A gente tem
eu tenho conversado, né, com alguns, né, o Gustavo, que está acompanhando muita gente de Campinas. Né, Abraço, Gustavo. O movimento que ele está fazendo ali em Campinas, o tanto que a gente está podendo contribuir para ele também, né? Sim. E pessoas de outros lugares, assim. Então, mesmo que, assim, quem veio assistir um vídeo nosso foram 50 pessoas, sim, só que essa pessoa, ela está ali inserida numa comunidade, numa igreja, numa cidade, num movimento, e ela consegue, o que a gente está fazendo aqui, consegue dar uma base para o que ela vai fazer lá. Então tem esse efeito multiplicador, né? E eu acho que é uma das grandes contribuições nossa, como Vitral, né? De dar base para algumas pessoas que têm sido relevantes nos mais diversos lugares. Sim, e acho que isso é um indicativo bom, assim, né? Que não necessariamente milhares, milhões de pessoas chegam até a gente, mas as pessoas que chegam, eu sinto que elas saem com algo que serve para elas, né? Sim. Isso com certeza dá uma motivação muito grande pra gente seguir em frente, né? Porque as pessoas, elas se apegam a isso e falam assim, cara, isso aqui é muito legal e isso me serve muito, né? Então, por quê? Porque a gente tá constantemente, pra não parecer que a gente tá só falando bem da gente, né? Mas por que a gente pode falar isso? Porque a gente tá constantemente apontando para coisas que fizeram bem para nós, né? Então, quando a gente grava um episódio, quando a gente faz uma palestra, a gente geralmente está apontando para outras fontes que a gente bebeu e que nos deram uma visão mais madura também. E aí, quando a gente faz essa ponte entre algumas pessoas estão chegando, né, no Vitral agora e tal, estão descobrindo coisas que se tornaram muito preciosas para elas, né? Autores que se tornaram muito preciosos e tal, e que fizeram com que a vida dela tivesse mais cor, assim, sabe? Fosse menos pesada, né? Então, aquela pessoa que trabalhava e ia na igreja no domingo, trabalhava a semana inteira e ela via essas coisas como algo tremendamente separado, né? E às vezes até antagônicos e contraditórios. De repente, agora ela está vendo que ela pode glorificar a Deus em todas essas áreas, né? Ela está vendo que ela pode desfrutar do trabalho dela, que ela pode desfrutar daquilo que não só o trabalho dela, mas que o trabalho de outras pessoas tem para oferecer para ela, sabe? Então, coisas relacionadas à cidade, né? Coisas relacionadas a bens comuns, sabe? Bens artísticos ou não, bens culturais, né? Que estão presentes na cidade. Uma coisa que a gente busca muito é apontar para aquilo que a gente tem de riqueza aqui, né? A gente tá sempre falando de brasilidade, etc. Sim. E por que eu acho que isso é legal também? Para as pessoas perceberem que existe formas delas desfrutarem da vida aqui. Então, porque às vezes fica sempre uma coisa assim, nossa, o que é de legal tá lá fora, né? O que é de legal tá longe de mim, sabe? O que há de bom tá sempre em outro estado, tá sempre em outra cidade. Mas uma coisa que eu acho que é essencial das pessoas pensarem existe algo de muito rico aqui perto de mim. E no nosso tempo também, né? Isso. Porque também tem essa ideia de o que há de bom foi há 200 anos. Exatamente. É sempre lá, de alguma forma, tipo, agora a nossa geração tá perdida, o Brasil tá perdido. Não tem música boa, não tem filme bom, não tem nada de bom. A teologia é ruim, os livros são ruins, e tudo é ruim do nosso tempo e da nossa época, e do nosso povo. Né? A gente precisa de uma outra época em outro lugar. Né? E aí a gente deixa de dialogar com a nossa realidade. O cristianismo né, no Brasil ele é muito um escape da realidade, né? Isso. Aquela ideia de a gente entra na igreja e sai do mundo, não no sentido do mundo como sistema caído do qual a gente deve realmente sair, mas do mundo da realidade. Do chão que a gente pisa, assim. A gente vive numa realidade flutuante que não se conecta com a nossa vida nos outros dias, né? Então não, parece que a fé cristã não tem nada a dizer sobre o meu trabalho, sobre a minha casa, sobre as plantas do meu jardim, né? As plantas da minha estante, mas que uma coisa que a gente está buscando trabalhar no Vitral é mostrar isso, que tudo é sagrado, né? Tudo que move é sagrado. Isso, maravilha. E que a gente precisa se relacionar com essas coisas a partir de uma perspectiva cristã.
porque durante a semana Deus também está reinando sobre as nossas vidas, né? Então, se a gente viver nessa perspectiva de sempre viver o sagrado, só quando a gente estiver dentro da igreja, a gente está esvaziando a nossa vida e vivendo uma vida tão pequena, né? E, obviamente, é sempre importante fazer ressaltar essas coisas. Obviamente a gente não está diminuindo de forma alguma o tempo dentro da igreja, o tempo de culto, mas eu gosto muito de uma expressão do Smith, né, do James Smith, que escreveu Você é Aquilo que Ama, né? Em que ele diz que o culto é o centro do discipulado cristão. Ou seja, o culto é realmente muito importante, mas ele é o centro do discipulado cristão, no sentido de que ali a gente aprende coisas muito densas, assim, muito fortes, para que a gente espalhe essas coisas para a nossa vida, né? Para que essas coisas ressoem em nossa vida. Então a gente vive ali um momento litúrgico muito intenso e muito intencional, né? Mas nos outros momentos a gente também está vivendo liturgicamente, né? A gente também está vivendo glória de Deus, também está vivendo adoração, né? De alguma forma. E por isso, né, que a gente está pensando em todas essas coisas, como que isso é relevante para as pessoas, que a gente tem tentado construir uma comunidade, né? A gente tem buscado, como você já falou aí, de algumas pessoas, a gente falou de algumas pessoas, a gente tem buscado trazer pessoas para perto de nós, fazer uma construção de uma comunidade. E eu acho que talvez não, eu acho que dá para falar assim, eu acho que essa é a coisa mais preciosa que a gente pode ter assim, como projeto, né? São as pessoas que estão próximas de nós e acreditando naquilo que a gente está fazendo e comprando essa causa junto com a gente. Sim. Porque quando a gente está construindo um projeto, a gente pode criar uma estrutura muito grande e principalmente se a gente tiver dinheiro, né? Não é o nosso caso. Mas eu vejo que muitas pessoas constroem uma estrutura muito grande, mas aquilo não se sustenta porque não há algo relevante ali para as pessoas. Ou então aquilo acaba muito rápido, sabe? E aquilo não tem uma coisa que ressoe na vida das pessoas durante tempo. E eu vejo muitos projetos que eu admiro, que às vezes já até acabaram, que ressoam na minha vida até hoje. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo, falando sobre tempos, sei lá, de 10 anos atrás, quando a gente estava lá ouvindo Palavra Antiga, 10 ou mais, né, anos atrás. Estava lá ouvindo Palavra Antiga, estava lá ouvindo Crombie, e essas bandas, né, que foram tão relevantes, como que não foram apenas músicas legais, assim, foram coisas que transformaram a minha espiritualidade, minha forma de pensar a vida, né? Então eu acho que esse tipo de coisa que a gente tá buscando fazer mesmo, né? Servir as pessoas nesse lugar, né? Sim. E falando em comunidade, né? Sim. Algo que a gente está querendo muito construir já desde o início do Vitral e que a gente tateou, né? Eu tô tentando achar um termo, né? De que a gente foi tá caçando, assim, tentando né? achar o jeito, né? Algumas coisas assim que eu acho que a gente já construiu nesse tempo, né? As pessoas que a gente recebeu aqui já acaba sendo uma certa comunidade, porque é muito legal. Sim. Quando a gente recebe uma pessoa que acompanha o Vitral. Sim. E que vê várias pessoas que a gente recebeu, ela passou a acompanhar e se tornou referência para ela também. Né? Então essas conexões de uma pessoa com a outra, de convidado, muita gente que ouviu um episódio que a gente trouxe uma pessoa e aí foi ler o livro daquela pessoa, foi ouvir a música daquela pessoa, né? Eu já ouvi de um amigo mesmo, né? Que tipo, que você me apresentou a minha banda preferida. Olha só, isso é muito legal. E que foi porque viu no Vitral ou leu um livro porque a gente entrevistou o autor e por aí vai. Sim. Então isso já é um efeito multiplicador, né? Esse tempo que eu gosto de usar. Mas esse ano a gente está buscando ser mais intencional com a comunidade que a gente constrói, né? A gente começou um movimento que a gente chama dos vitrais. Isso. E para os vitrais uma pequena iniciativa, né, que é muito comum hoje em dia, que é o grupo de WhatsApp. Isso. Que é algo tão simples, né? Mas a gente criou um grupo de WhatsApp. Se você está tendo essa informação agora aí por causa desse vídeo, a gente vai deixar na descrição um link, na descrição do vídeo no YouTube, e sempre tá lá na nossa bio do Instagram, aqui também do YouTube, o link desse grupo para você participar, e ali é um ambiente seguro que a gente pode conversar, falar das nossas perguntas honestas, das nossas dúvidas, questionamentos, e a gente quer muito que seja um ambiente seguro mesmo, né? Que você possa falar ali de uma dúvida, de um questionamento, de uma dor, né? De uma ideia,
e de coisas que talvez você ainda não tenha tanta clareza sobre aquilo, mas que você possa jogar ali e encontrar outras pessoas que também querem refletir sobre aquilo. E perceber que a gente está ainda construindo a ideia, né? Muitas coisas assim, né? Eu tenho uma ideia, mas eu vou precisar de que alguém lapide isso. Isso. Que ela me mostre assim, cara, esse caminho aqui, se você quer entender mais sobre isso, você vai precisar conhecer tal autor, você vai precisar ouvir tal pessoa. Talvez você esteja equivocado nisso daqui, você precisa corrigir essa rota do que você está pensando. E a gente fazer isso em amor um pelo outro, né? Sim. Um cuidado um com o outro. E a gente está buscando construir isso com os vitrais, e uma das primeiras iniciativas é simplesmente um grupo de WhatsApp, né? E muito legal que a gente já está vendo essa movimentação, né? O grupo, na data de gravação desse vídeo, o grupo deve ter mais ou menos um mês e meio, né? E tem ali umas 70, 80 pessoas, e tem gente do Brasil inteiro, de denominações legal, diferentes, né? Sim. Gente pentecostal, a reformada, só de que me lembra ali, né, São Paulo, Rio, Bahia, Recife, né, Minas em peso também, né? Enfim, então isso é muito legal ver um movimento que ultrapassa denominações e regionalidades, né? Isso, sim. E a gente vê esse movimento interessante porque às vezes você tem uma dúvida que para você é muito difícil, muito complexa, e outra pessoa já passou tantos anos pensando sobre aquilo, né, que essa troca, quando você faz ela, a outra pessoa consegue te enriquecer, às vezes muito rápido, né, com uma mensagem ou te indicando um material, e vice-versa também, né, você também tem algo a contribuir para aquela pessoa. Então a gente tem buscado fazer isso assim, de maneira bem prática, nessa construção dessa comunidade, para que a gente consiga ver essas pessoas vendo o rosto umas das outras, né? E a gente vendo o rosto de todas, assim, também. Porque a gente quer ver os seus comentários, inclusive, né? Você tá vendo isso aí agora? Vai lá e comenta no vídeo. Agora, vai lá e deixa o seu like também, né? Porque isso ajuda a espalhar o vídeo. Mas a gente também quer encontrar essas pessoas, a gente quer trocar ideia com essas pessoas. Por isso também, além desse grupo do WhatsApp, a gente fez os rolês, né? A gente tá fazendo os rolês aí do Vitral. A gente começou mês passado, que foi o nosso primeiro rolê, foi? Tem mais tempo? O do Clube da Esquina? A gente fez um rolê que eu acho que foi final de fevereiro, não? Foi antes do Carnaval. Isso. A gente fez um rolê que foi ir até o museu do Clube da Esquina, que é um museu que existe aqui no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, né? Para você que não sabe, Belo Horizonte, Minas Gerais. E é um lugar muito legal porque, além de você ter ali um restaurante, ter um lugar para comer, comida assim muito boa, você tem também música ao vivo e, por acaso, no dia era eu que estava fazendo a música ao vivo. Mas você também tem um museu ali onde você entra ali próximo ao restaurante, entra e vê algumas imagens históricas, vê também uma musiquinha tocando, você vê uma réplica do quarto do Milton Nascimento e tal. Então tem uma experiência interessante para viver, e a gente quis levar a galera até esse lugar, né? Porque são coisas que fazem com que a gente tenha mais um senso de pertencimento ao lugar, e às vezes por ela mesma a pessoa não vai fazer isso, né? Então a gente quer ser meio intencional, assim, de ir até esses lugares que são tão simbólicos e significativos a respeito da nossa cultura, né? Da cultura mineira. E é lógico, a gente quer espalhar também isso para que as pessoas elas tenham essa percepção a respeito da sua própria regionalidade, ali no seu lugar, né? Etc, né? E a gente tem falado muito sobre bens culturais, né? De reconhecer os bens culturais que a gente tem, né? Ao fazer essa visita, a gente viu pelo menos dois bens culturais, né? Tanto um bem, a questão de local, e a gente tem muitos locais na nossa cidade, seja eu aqui em Belo Horizonte, né? Nós aqui em Belo Horizonte, quanto você que está assistindo, que está em São Paulo, em Curitiba, na Bahia, seja onde for, qual é o bem cultural da sua cidade? Quais lugares você tem? A gente, normalmente, quando a gente viaja, a gente olha lá o que tem naquela cidade para ver, né? Aí eu vou no museu, eu vou na praia, eu vou no teatro, e às vezes eu já fui em muito mais museus lá em outra cidade do que na minha própria cidade, né? Eu fui, né? As pessoas vão
vão lá na Disney e não foi no Parque de Guanabara, né? Um parque aqui de Belo Horizonte. Então a gente precisa perceber o que tem de local mesmo, né? Na nossa cidade, o que tem na nossa cidade, né? E Belo Horizonte, cada vez mais eu tenho descoberto a riqueza que a gente tem, né? De parques pela cidade, e de centros culturais. Quantidade de coisas gratuitas, né? Sim. Impressionante, assim. A gente tem muito uma coisa que é, para esse senso de pertencimento, ele não existe muitas vezes, porque as pessoas não acham que aquilo ali é feito para elas, né? Também. Principalmente se a pessoa vem de uma realidade mais pobre, né? A pessoa passa em frente a alguns lugares e ela vê que aquilo ali é chique, né? Que é bem trabalhado, que é um lugar bonito. Ela já pensa assim, cara, isso aí vai ser muito caro e isso não é para mim. E mesmo Só que a cidade tem esse lugar, assim, muito disponível, né? Para todo mundo, né? E às vezes ela não sente que aquilo pertence a ela, né? Como eu entro naquele museu, tem obras de artes que não é o que eu tenho na minha rua, na casa do meu vizinho, não tem nada parecido com aquilo. Né? A música que tem naquele prédio que toca lá, que eu vou no Palácio das Artes ouvir, não é a música que toca na minha rua. Então parece que aquilo ali não é pro meu tipo de pessoa. Entendeu? Mas é um bem cultural nosso, né? Existe, e outro bem cultural que a gente tem é a nossa história, né? E por isso o museu nos ajuda a ver isso, aquilo que a gente já viveu até aqui, né? É muito legal ir em certos museus da cidade e que contam um pouco de algo que foi construído aqui, principalmente. Então, Museu da História Mineira, Museu de Minas Gerais, né? Enfim, e ali do Museu do Clube da Esquina, a gente perceber uma história da música da nossa cidade, mas também do Brasil, né? Que repercute para o mundo, né? O Clube da Esquina. E a gente vê isso como bem cultural, algo que marcou a história da música no mundo e que é da nossa terra, no caso nós que somos aqui mineiros, e que a gente tem que valorizar isso, né? E para cada lugar que você for, se você é de Salvador, qual que é a riqueza da música de Salvador que você tem para valorizar? Se você é do Amazonas, de Manaus, o que você tem aí de bem cultural, de vestuário, de culinária, né? E quando a gente olhar para essas coisas, uma visão cristã também, né? Quando a gente vê ali as pessoas diante de Deus em Apocalipse, cada um tá ali, povo de todas as tribos, línguas e nações, né? O episódio com Leandro Vieira, pastor Leandro Vieira, ele falou isso citando o Marco Teres, né? Então uma citação dentro de outra, de que as pessoas chegaram, a gente vê ali em Apocalipse, povos de várias línguas e povos diante de Deus, e eram reconhecidas pelo jeito que elas estavam, pela sua aparência, pela forma como elas falavam. Não chegou todo mundo falando em inglês diante de Deus, por cantando. Que parece. Cada um estava ali como elas são. Né? E essa é uma riqueza que a gente precisa observar. Nós temos sotaques, mesmo todo mundo falando português aqui no Brasil, existem sotaques diferentes, existem vestimentas diferentes, ritmos diferentes, sabores diferentes. Isso é um bem que Deus nos deu, né? Nós não nascemos por acaso nesse tempo e nesse local, né? E aí é um valor teológico nosso também, de que eu não nasci em 1993 em Belo Horizonte por um acaso. Deus foi soberano sobre isso e quis que eu nascesse nesse tempo, nesse lugar. Então existe algum bem que esse lugar tem para mim e que eu tenho para esse lugar também, para essas pessoas, algo para essas pessoas onde Deus me plantou. Velho, hein? Só comentários aqui, mas enfim. Fora isso. Nossa, cara, estamos em 2025, 32 anos. Tá batendo ainda, tá batendo. Descendo a serra já. E só um adendo assim. É importante pensar também que a gente tá falando, porque a gente citou muito museu aqui nessas coisas. A nossa ideia não é falar que essas coisas são mais bens culturais ou mais riquezas do que outros lugares simples, né, da cidade, do que a riqueza cultural que existe dentro de uma favela, por exemplo, ou que existe em um bairro comum, assim, de classe média, ou enfim, lugares comuns, né? Não é essa a ideia, assim. A ideia é ter um olhar mais atento para o que existe de riqueza. Talvez
a sua visão ela vai ser enriquecida dentro de um museu, diante de um quadro, olhando para frente, assim, parado lá olhando para um quadro durante um bom tempo. Talvez vai ser você olhando pela sua janela, talvez vai ser você conversando com o seu vizinho e reparando a forma como ele fala sobre a família dele, vai ser você conversando com alguém da sua família e ouvindo sobre a história da sua família, sabe? Ouvindo sobre a história deles. Pô, o seu tio era assim, seu tio não sei o que e tal, sabe? Vai ser ir na casa da sua avó e comer aquele labrô que só ela faz. Exatamente. Que é um bem cultural. Né? Então, assim, a gente também quer assim, tá sempre olhando para esse lugar e evitar essa elitização de bens culturais, né? Mas, ao mesmo tempo, olhar para um negócio assim, falar de museu e falar de lugares que a cidade tem colocado como bens culturais e lugares para visita, o nosso sonho é que isso também não ir até esses lugares e valorizar esses lugares não seja elitista, né? Tipo assim, é que a galera da favela vá até esses lugares também, sabe? E a galera da favela vá até esses lugares não só para consumir o que está ali posto, né? E aí o que um pintor europeu fez e etc. Mas que também esses lugares sejam tão parte dessa galera que em algum momento eles consigam expor ali também, que a arte deles também esteja ali, né? Que a riqueza deles também esteja ali. Por quê? Porque eles vão perceber que eles também são protagonistas, né, da cultura. Também existe algo que eles podem contribuir com a cultura. Então esse diálogo e essa riqueza, ela é tão preciosa por causa disso, né? Porque as pessoas elas podem olhar para a volta delas também, à volta delas, e perceber que existem coisas preciosas que outras pessoas podem ver e podem desfrutar também. E nisso eu já queria conectar com o vitral na cidade, que tem tudo a ver com isso. Exatamente. De entender o lugar onde você está, o tempo que você está, e se relacionar com isso. E a proposta que a gente tem com o vitral na cidade, a gente já fez 2 edições do vitral na cidade, a primeira em março de 2024 e a segunda em março de 2025, né? Coincidentemente, deu um ano aí de diferença. Sim. Ambas foram na Estação Casa, uma igreja anglicana aqui em Belo Horizonte, pastoreado pelo Jaime, né? Que já recebemos aqui no vitral, que está ligada à rede episcopal brasileira do Bispo Érica, que também já veio aqui no vitral. Sim. E que está muito conectada com a cidade também, né? É uma igreja que todo lado que você olha tem arte. Isso. Ela está num ponto importante da cultura da cidade, que é ali do lado da Praça da Estação, em Belo Horizonte, próximo do Viaduto Santa Teresa, onde acontece a batalha de MCs, o duelo de MCs, que é um movimento de batalha, enfim, muito da cultura hip hop acontece ali. E que é nacional, né? Isso. E é nacional. Tem um duelo nacional de MCs que acontece ali embaixo do Viaduto Santa Teresa, né? E é um evento que junta muita gente e muita atenção, né? Do Brasil inteiro, assim. Sim, então por isso o Vitral na Cidade teve essas 2 primeiras edições ali. É um ponto muito importante para a cidade e é um diálogo que a Estação Casa, né, como igreja, busca muito fazer, né? Sim. De perceber o local onde ela está e dialogar com essas pessoas e uma espiritualidade que tem a ver com o local onde a gente está, né? Que a gente não troque de roupa para ir na igreja, nesse sentido de que eu me dispa, eu tire minha roupa de mim mesmo, né? Eu tenho desnude. No sentido de tipo, eu me visto de uma forma a semana inteira, mas para ir à igreja eu sou uma outra pessoa. Sim, total. Né? Como se eu tivesse me desconectada da realidade. E um próximo passo que a gente quer dar com o vitral na cidade é valorizar os bens culturais que a gente tem e poder ir para pontos culturais para além da igreja, né? Sim. Por isso, né, já anunciando, a gente vai ter o próximo vitral na cidade, dia 30 de maio aqui em Belo Horizonte, uma sexta-feira, no Museu da Moda. O Museu da Moda é um dos prédios mais antigos da cidade, né? No início ele já foi até Câmara Municipal, foi construído em 1914, lá já foi Biblioteca Pública, lá já foi CCBB, né? O Centro Cultural do Banco do Brasil, e já tem aí pelo menos uns 20 e poucos anos que se tornou um polo de moda na cidade. Primeiro era um conservatório, se não me engano, eu não lembro o termo que eles usavam, e agora é um Museu da Moda. E a gente quer muito que o Vitral na Cidade seja esse ambiente de conversar sobre
cultura, mas também de produzir cultura, né? Que a galera possa ir e mostrar a sua arte também, mostrar aquilo que ela pensa, ela conversar sobre cultura, as pessoas possam dialogar e também expor a sua obra, né? Mostrar a sua poesia, mostrar seu quadro, fotografia, sua música. Uhum. E muito legal fazer isso dentro de um museu. Sim. Dá a oportunidade para as pessoas. Por um dia, você vai expor seu quadro aqui neste museu. Você vai mostrar sua poesia, sua música, em um ambiente enquanto que o cristão pouco frequenta. Né? Sim, geralmente. E a gente frequenta pouco como cristão e a gente produz pouco como cristão. Raramente eu vou num museu e estou vendo uma exposição de quadros que foi feito por um cristão. Sim. Ou vou num show de um cristão num teatro e que são ainda, né, exceções assim quando acontece, né? Então a gente quer muito levar o vitral para esse lugar, de começar a acontecer em museus, em espaços culturais da cidade e trazer o nosso povo para ocupar esses lugares. Exatamente. E é muito massa porque é um lugar da cidade muito simbólico. Então isso é uma demonstração de que a gente está fazendo um diálogo verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre diálogo com a cultura, mas é um diálogo muito distante, né? Sim. Então, assim, não, realmente... Fico daqui falando daquilo que tem lá. Exatamente. Tudo bem? Você quer, né? Não, a gente está dialogando, indo dentro desses lugares, né? Conversando realmente com esses ambientes, estando nesses ambientes, conversando com as pessoas, entendendo e ouvindo o que elas têm para dizer e tal. Então, isso eu acredito que é um passo para um diálogo real, assim, né? Com a cidade e uma valorização real para a cidade, né? Então, e uma das coisas que a gente fala muito e fala que desde o início, que é o cristão que quer fazer algo, que quer fazer um show, que quer fazer um evento, que quer fazer uma apresentação da arte dele, ele não precisa fazer na igreja, né? Então, isso é uma coisa que a gente falou desde os primeiros episódios, assim, poxa, às vezes a arte da pessoa não se encaixa em um ambiente de culto, e as pessoas querem enfiar ali de qualquer forma, né, e tal. Ou então... Aí você destrói a arte e destrói o culto. Destrói o culto. Porque aí você vai ter que... você vai ter que abrir mão, que é o conceito das esferas, né, de soberania, que a gente tem a esfera de soberania da igreja e a esfera de soberania da arte. Sim. E aí quando uma interfere demais na outra, você destrói o motivo das duas. Então, eu quis botar uma arte no culto, e essa arte não deveria estar no culto, e aí eu atrapalho o culto, o propósito do que era o culto, e atrapalho o propósito do que era a arte. A arte, ela não fica na sua melhor essência do que ela poderia ser, na melhor qualidade estética, narrativa, autêntica, e o culto perde o seu propósito, né? Porque ele começa a servir propósitos da arte que não são os propósitos pro que ele foi criado, né? Então... E aí eu acabo tendo que incorporar muitos elementos na minha arte que não precisaria naquela obra de arte, e eu incorporo elementos no culto que não deveria ter no culto. Isso, sim. Então, pois Fica tudo esquizofrênico. Isso, fica tudo muito misturado, e essas misturas às vezes não são saudáveis, né? E é claro que a gente quer que haja riqueza artística dentro do culto, mas é muito importante respeitar esses ambientes, né? E às vezes a pessoa, quando ela vai fazer esse diálogo e colocar a arte dela ali dentro da igreja, ela ou faz isso de alguma forma perverter alguns momentos do culto, ou estragar, né, alguns momentos do culto, ou ela estraga a própria arte, né? Ela abre mão de coisas que ela não deveria estar abrindo mão. Então, quando essa pessoa vai para um ambiente onde ela pode realmente expressar a arte dela, isso torna ela muito mais livre, né? Isso torna ela... faz com que ela possa ser muito mais autêntica e faz com que ela possa ter a atenção das pessoas, que não é algo ruim, né? Isso é importante deixar claro também, né? Porque às vezes acontece uma demonização de pessoas que querem fazer um show, ou de que querem ter a atenção das pessoas, eles falando que é muito artista, né? Graças a Deus aqui. Talvez você está ouvindo o podcast pela primeira vez, né, e tal, mas é uma das questões muito importantes que a gente tem para nós aqui. Artista não é xingamento, né? Assim, falando é artista demais, né? Que bom, né? Que ótimo. Se você quer chamar a pessoa de arrogante, né? Chama de arrogante, chama de outra coisa, né? Mas vai chamar de artista como xingamento, né? Ou às vezes você vai falar de uma coisa que a pessoa está apresentando e fala como se fazer um show fosse algo ruim também, né? Pro cristão, às vezes isso tem uma conotação ruim, né? Que é
a pessoa, ela tá fazendo um culto ou tá fazendo um show? Talvez ela tá fazendo um show mesmo, né? E tá tudo bem, sabe? E aí a questão é o que deve ser feito em cada lugar. A esfera de soberania, né? Eu não faço um show no culto, né? E o culto, tudo é um culto na vida, ok, mas o ambiente de show é ambiente de show. Não devo levar um culto para um ambiente de show no sentido do culto público, da comunidade expressando, ter um momento de expressar adoração a Deus. Entende? Mas enfim, isso dá outro episódio. Dá outro episódio, verdade. Culto ou show? Culto bom ou show. Episódio, inclusive. Mas é isso. Esse é o nosso propósito com os vitrais, da gente poder dialogar, trazer isso para ser discutido diariamente, através do WhatsApp, e encontros presenciais, e por isso o Vitral na Cidade. Esse ano vai acontecer 4 edições do Vitral na Cidade. A primeira já aconteceu em março, a segunda vai ser em maio, a próxima em agosto e a última em novembro. Isso, né? Orem para tudo dar certo, hein, se Deus quiser. Amém, amém. Então é isso. E mais alguma coisa sobre o Vitral na Cidade? Acho que é isso. E o Vitral na Cidade, a gente sempre tem ali um momento artístico, depois a gente tem uma palestra e um momento de bate-papo. De tudo isso, a gente grava a palestra e a palestra fica disponível no nosso canal e depois disponível para todo mundo, Spotify, YouTube. Então você pode, mesmo de longe, ter acesso pelo menos à palestra. Isso, Inclusive as palestras dos 2 vitrais na cidade que aconteceram já estão disponíveis. Sim. Do último, Encontrando Deus na Cultura Popular, palestra do grande Bruno Santana. E do primeiro, O Cristão e a Cultura Brasileira, do Rodolfo Amorim, que está lá disponível. Enfim, mas se você quer ter uma experiência imersiva mesmo, venha participar, porque você vai poder conversar com as pessoas ali depois da palestra, trocar ideias, trocar experiências. E a experiência humana, né? Por mais que a gente ver uma coisa numa tela, a gente pode ver exatamente a mesma coisa na tela e ver pessoalmente. A gente foi criado para estar presencialmente com as pessoas, né? Então venha ter essa experiência presencial com a gente também no Vitral na Cidade. Sim, você sente o cheiro, você tem o tato ali, você encosta nas pessoas e tem coisas que não são mediadas nessas relações, tipo assim, você não pode controlar como na internet você pode, né? Você não vai dar um pause, né? Um pause ali na conversa. Essas coisas... Coloca num 1.5. Num 1.5, exatamente. Essas coisas fazem com que a gente seja formado também, né? De uma outra maneira, assim. E isso é muito importante, assim. Então, tem pessoas que vão vir de outro estado, inclusive, né? Para esse evento. Então, talvez você tá aí ouvindo esse episódio agora e, quem sabe, pode se planejar aí até para vir nesse ou para vir nos próximos, né? Algum nesse ano aí. Então é isso, fica à vontade. E nesse sentido também, do Vitral na Cidade, a gente poder ter um momento presencial, estamos abertos a convites também, né? Você quer levar o Vitral, eu ou o Bruno, para falar na sua igreja, evento, comunidade, né? Mande convite pra gente está aberto para isso. A gente tá tendo oportunidade, né? De ir em alguns lugares de igrejas que tem nos convidado para falar em eventos. Então você pode nos convidar aí. Mande mensagem pra gente aí nos nossos contatos. Sim, para palestrar ou então para cobrir o seu evento, às vezes, né? Sim. Às vezes faz sentido para você ter a gente aí, trazendo um painel, alguma coisa assim, de que realmente expandir esse diálogo para outros lugares, né? Então fica a dica aí. Se você ainda não veio até nós, né? Se você ainda não encontrou com a gente presencialmente, falando como a gente tem de interagir através das nossas redes sociais, né? Então a gente tá sempre abrindo caixinha ali no Instagram, respondendo algumas perguntas de vocês, falando sobre alguns assuntos. Às vezes, aquele assunto que você fez uma pergunta na caixinha vai ser o início de um diálogo, né? Talvez vai ser o início de um diálogo que vai se transformar em um evento, ou em uma palestra, e por aí vai. Então, interagir com a gente nas redes sociais ajuda muito a gente construir também esse diálogo, a construir essa comunidade e tudo mais, e fazer com que a gente não fique simplesmente falando coisas, respondendo perguntas que ninguém está fazendo, né? Eu acho que isso é essencial. Então, assim, vá lá no nosso Instagram, se quiser, além de responder nas caixinhas também, tem muita gente que manda mensagens pra gente, né? A gente fala nos episódios direto, conversa com a gente e tal, e as pessoas realmente conversam, né? Sim. Isso é muito legal. E é muito legal, galera, quando você tem a capacidade de discordar e conversar, assim, de você não cancela a pessoa, né? Ou manda uma mensagem agressiva, assim, nos comentários e tal, mas
você quer ouvir outro ponto, assim, cara, eu vi que você falou isso, eu tenho uma opinião um pouco diferente, queria entender melhor a sua posição, mas eu penso isso daqui, eu acho que você pode estar equivocado com base nesse argumento aqui, do que tal autor diz, que a Bíblia diz, do que eu refleti melhor e pensei isso. Enfim, tem essa capacidade de vir dialogar com a gente onde você estiver, né? O cristão tem que ter essa capacidade de ir para a mesa e conversar. Falando da nossa comunidade, para você que achou legal, achou interessante toda essa proposta e quer se aproximar mais da gente, você que achou interessante essa questão da construção de um diálogo e de construção de conteúdo, e você quer ter isso, mais disso, mais perto, você também pode ser um vitralista. Os vitralistas são a parte da nossa comunidade que fazem uma contribuição mensal para a gente, e agora, olha só, novidade aí, a gente está com a comunidade de membros no YouTube. Então você que está assistindo isso aí no YouTube, já pode ir aqui embaixo e se tornar membro, tem um botãozinho aí para você se tornar membro, e você pode contribuir mensalmente com alguns valores, você vai fazer parte dessa comunidade e também vai ter acesso a algumas coisas, alguns conteúdos exclusivos, vai ter desconto também em algumas coisas que a gente vai estar lançando aí em breve. Além disso, tem também, vou deixar para você fazer essa falando aí, né, das nossas categorias de vitralistas. Isso, primeiro, legal. Boa parte do que a gente tem para os vitralistas é para qualquer uma das categorias, né? Então, veja as categorias de vitralistas, principalmente como qual valor você consegue contribuir, né? Não só pensando assim, o que eu vou ganhar em troca por esse valor. Mas a partir de R$ 7,90 por mês você já consegue contribuir. Eu sei que isso não paga uma coxinha, entendeu? É menos de uma coxinha por mês. Sim. E pra gente isso faz uma diferença gigantesca, assim, né? Porque pensa que é a sua moedinha que vai juntar com de outras pessoas e que é uma diferença gigantesca. Então, a gente tem as categorias aí, a partir de R$ 7,90 por mês, lasquinha, R$15 ou R$ 14,90 o pedacinho, depois R$ 24,90 vidraça, R$ 39,90 mosaico e R$ 99,90 a categoria catedral, uma nova que a gente criou aí também. E já agradecendo, né? A gente tem uma comunidade hoje, algumas pessoas que já estão quase desde o início com o Vitral, que estão há 3 anos contribuindo, outras pessoas estão aí há 2, 3 meses, enfim, pessoas que passaram por nós, né, que ficaram 1 ano, depois não estão mais, mas cada um tem uma contribuição muito grande e é muito relevante o recurso que vocês nos apoiam. E para a comunidade vitralista, a gente tem vídeos exclusivos já tem alguns, né, pelo menos quando esse episódio estiver saindo, tem 1 ou 2 aí lançados no nosso canal. Vai ter vídeos frequentes no canal aí para os vitralistas, e a gente também tem o nosso Clube do Livro, que começa agora no fim de abril e vai já a cada 2 meses, pelo menos, a gente vai ter um livro sendo lido, e o primeiro já introduz aí sobre o livro. Vamos lá, spoiler. Então, spoilerzinho, o livro Cuidado Cultural, do Makoto Fujimura. Eu falei um pouco sobre o Makoto na minha palestra, para você que quiser saber um pouco mais, vai lá na palestra e veja aí. E eu falei um pouco sobre a forma como o Makoto ele enxerga esse nosso diálogo com a cultura, e é muito interessante porque o que ele propõe ao invés da gente travar simplesmente uma batalha, uma guerra cultural, da gente pensar a cultura como um jardim. Então, ao invés de nós irmos até a cultura simplesmente com ataques e com críticas, e é claro que às vezes a crítica é importante, mas da gente perceber a cultura como um jardim que Deus nos deu, e que Deus também deu crescimento a esse jardim, e às vezes lugares onde a gente não está regando e não está cuidando, e que não foi a gente que plantou, às vezes tem algo ali que Deus plantou. Então isso faz com que a gente olhe para a cultura de forma muito mais generosa. E além da gente perceber que há algo de Deus ali, a gente também vai até essas coisas com muito mais respeito, né? E a gente percebe que isso tem um valor em si, e aí a gente vai até esses lugares buscando regar, ou seja, buscando propor mais coisas, tentando plantar mais do que simplesmente arrancar as coisas que tem ali. Então Makoto traz uma abordagem muito interessante sobre esse nosso diálogo com a cultura, e a ideia é fazer um clube do livro falando sobre esse livro, e onde a gente vai explanar alguns capítulos, a gente vai ter ali uma introduçãozinha do livro e vai conversar sobre o livro entre os vitralistas. Então, se você quer
conversar mais de perto sobre esse livro, com pessoas que estão interessadas, muitas pessoas, inclusive, que estão vivendo essa realidade, né? Não simplesmente são teóricos disso, mas que estão vivendo isso, que tem os dilemas de pessoas que querem ser cristãos na cultura. Tudo isso você vai viver dentro da nossa comunidade, nesses encontros, no nosso grupo exclusivo também dos vitralistas. Então, enfim, é algo que com certeza vai enriquecer muito a sua caminhada cristã nesse diálogo com a cultura. Sim. E galera, fique com a gente tem muito que a gente quer contribuir, produzir, conversar, dialogar nesse ano de 2025 e nos próximos anos, né? Esse já é o 3º ano de Vitral, a gente faz 3 anos em agosto. Queremos até comemorar o aniversário do Vitral em agosto com vocês, ter bolinho, essas coisas. Maravilha. Então, fique com a gente e vocês nos apoiam muito quando você... pequenas ações, né, de curtir, compartilhar, avaliar lá no Spotify, recomendar um episódio para alguém que essa pessoa deveria ouvir isso daqui, ir lá no nosso Instagram, compartilhar alguma coisa que a gente posta, participar ativamente nos grupos, vir nos eventos, enfim, tudo isso a gente quer realmente contribuir com o Brasil, né, com o nosso povo, com a nossa geração, crentes e não crentes, que a gente, o que a gente está falando aqui possa contribuir para nós temos uma maturidade maior enquanto cristão no nosso Brasil e enquanto brasileiro no tempo que a gente está vivendo. Exatamente. Afinal de contas, diálogo, conversas, estudo, todas essas coisas são coisas que são bens para a sociedade, né? Não simplesmente para a igreja ou para o cristão. Então, o que a gente está fazendo aqui e o que você está fazendo aí enquanto você ouve e, enfim, pratica tudo que a gente está conversando aqui, é cuidar da nossa cultura, né? Realmente regar esse jardim que Deus colocou em nossas mãos e nos deu esse mandato cultural, colocou em nossas mãos algumas ferramentas para a gente cuidar e a gente busca fazer isso com cada vez mais zelo, cada vez mais honestidade, cada vez mais capacidade. Então se capacite e se junte com outras pessoas que também estão buscando se capacitar para ser servos melhores no reino de Deus. E é isso, Vitrais. A gente sempre deixa aqui no final recomendação de algo para vocês assistirem, então vai aparecer aqui no canto da tela, em algum lugar, talvez ali, uma playlist para vocês se introduzirem a esse universo e algumas recomendações nossas de episódios, de conversas, palestras para vocês verem. Então, fique atento aí, isso que aparece. Na descrição sempre tem recomendações também. Então, clique em algum lugar e continue com a gente. E semana que vem a gente tem mais um episódio para vocês. Tamo junto, valeu galera. Valeu. Valeu.